Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira, dia 26 de junho de 2020. O Evangelho de hoje de São Mateus, capítulo 8, versículo do 1 ao 4. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiram. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, depois do Sermão da Montanha que nós acompanhamos nessas últimas semanas, o capítulo 5, 6 e 7 de São Mateus, nós entramos no capítulo 8, e aqui no início diz que Jesus desceu do monte, né? Quando Jesus desce da multidão, as multidões que estavam lá escutando esse Sermão da Montanha, Jesus vai novamente retomar essa vida missionária, né? De novamente fazer as curas, porque 5, 6 e 7 nós não temos milagres, curas, né? Igual a gente vai ver no Evangelho de hoje, né? Então, logo Jesus desce da montanha, se encontra com um leproso. Nós sabemos que no tempo de Jesus, os leprosos eram proibidos de viver dentro da cidade, porque a lepra era uma doença incurável. Então, essas pessoas eram colocadas para fora das cidades, para não contaminar as outras pessoas. E nós vemos a fé desse homem, a humildade desse homem, que o gesto dele foi se aproximar de Jesus. Isso um leproso não fazia, para não correr o risco de contaminar. As pessoas não se deixavam se aproximar, os leprosos se aproximar, para não haver essa contaminação. Mas esse leproso se aproxima de Jesus e se ajoelha. Mostra toda a humildade e a fé que ele tem em Cristo Jesus. E diz: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Nós devemos prestar atenção que esse leproso, ele tem a necessidade da cura. Ele está doente, ele está padecendo, provavelmente, se Jesus não curá-lo, ele morrerá com aquela doença que é desgastante, que vai comendo as suas carnes, comendo os seus membros. E esse homem se coloca diante de Jesus com tamanha humildade. Ele não dá ordens para Jesus: Jesus, me cura. Não. Se tu queres, tu tens o poder de me purificar. Ele sabe do poder de Jesus. Ele sabe que depende apenas de Jesus. Não depende dele dar ordem para Jesus o curá-lo. Não. Isso é Jesus que tem esse poder, o poder de purificar. E Jesus, num gesto que a gente olha assim, que toca naquele homem. Jesus, ao tocar aquele homem fica curado. Nós vemos Jesus dizer: Eu quero, fica limpo. Era inadmissível uma pessoa tocar no leproso, porque ele se tornava impuro também. Mas Jesus toca naquele homem. Jesus toca nas chagas daquele homem. E aquele homem imediatamente fica curado. Essa é a graça de Jesus. Essa é a graça de Deus. Ter compaixão das nossas doenças, das nossas misérias, das nossas chagas. Jesus toca onde é a nossa ferida.
quando nós humildemente nos prostramos diante de Jesus. Nós vemos muitas pessoas e até nós mesmos queremos que Jesus seja o nosso servidor, que Jesus faça aquilo que nós queremos e não que seja a vontade de Deus. Esse leproso humildemente se coloca pedindo que a vontade de Deus se faça. Jesus poderia dizer, não vou te curar, mas Jesus toca nas dores daquele homem, toca nas doenças daquele homem, toca nas feridas daquele homem e o purifica. O próximo passo que Jesus vai falar para aquele homem é para que ele se apresente ao sacerdote, porque quando eles eram expulsos das cidades, para eles voltarem para a cidade, precisa ser comprovado esse milagre, essa cura, e o sacerdote examina ele e permite que ele volte a conviver na sociedade. E ali ele vai oferecer um sacrifício, um animal, um holocausto, em agradecimento. Aqui Jesus falar que como é a oferta que Moisés indicou, para ser testemunho, não para Deus, mas para os sacerdotes, para o povo. Jesus não deixa de cumprir aquilo que a lei judaica manda e pede. Então, meus irmãos, que nós, a exemplo desse leproso, sejamos humildes no nosso pedido. Sabemos que Jesus pode tudo, Deus pode tudo, mas nós precisamos ser humildes, reconhecer que Deus pode tudo, mas nem tudo que a gente pede ou com a maneira que a gente pede. Muitas vezes a gente dá ordens para Jesus, para Deus. É que Jesus conhece as nossas dores, as nossas feridas, conhece as nossas necessidades, mesmo antes que nós saibamos quais são. Que nós possamos ser esse exemplo desse leproso, nos colocarmos diante de Jesus, suplicando o seu amor, a sua bondade e a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.